Bom dia, bom dia, bom dia, Brasil. Bem, gente, essa será uma live de urgência, né? Porque eu quero aqui esclarecer essa situação, né? Do que todos estão dizendo ou falando, né? No que diz respeito à grande mentira e o engano, né? Não só da população brasileira e mundial, que dizem que Deus está no controle, né? Olha aí, já apareceu um filho da mentira e do engano, ó, porque não é isso. Estou sentado aqui na cama. Ei, rapaz, esse povo é terrível, né? Em todo caso, né? O nome dele, o nome dele tá em hebraico, aramaico, alguma coisa do tipo, né? Não dá nem para citar aqui o nome dele, que tá em línguas estranhas. Portanto, para jogar de uma vez por terra essa grande mentira e o engano, né? O mentiroso, se você quiser subir aí, deixa eu ver aqui se tem alguém para subir aí para contestar, né, essa situação. Deus está no controle? Para você que afirma, né, para você negacionista de Deus ou de Cristo, para você negacionista da palavra de Deus, né, você vai dizer que Deus está no controle. Porém, analisando as escrituras, né, eu tenho uma questão. Se Deus está no controle, né, de tudo e de todos, né, se Deus está no controle, né, de toda a humanidade ímpia, né, como pode Deus estar no controle, né, se o Espírito Santo de Deus, também conhecido como o Espírito da Verdade, né? O Espírito da Verdade, nós sabemos, o Espírito Santo, esse mesmo Consolador que o Senhor prometeu, né? Quando veio o Espírito Santo em carne e osso pela primeira vez, mas foi condenado e assassinado, né, pelo povo apóstata da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, né? O Senhor Jesus Cristo foi bem claro: eis que eu vou, mas enviarei o Espírito Santo, né? Ainda nessa fala do Senhor Jesus Cristo no passado, ele disse que ia, mas haveria de enviar o Espírito Santo. Todavia, o Espírito Santo do Senhor Jesus, também conhecido como o Espírito Santo da Verdade, o Consolador, ele só deveria voltar ou retornar sobre Cristo, o Messias ressurreto, nos últimos dias. Para vocês terem, né, uma ideia da verdadeira fé inabalável e incorruptível de Cristo, estando o trigo e o joio ainda juntos e misturados no Brasil e no mundo inteiro, nem mesmo o trigo é morada do Espírito Santo, gente. Né? O trigo, a igreja, o corpo de Cristo, que não é o judaísmo, que não é o cristianismo, que não é o islã, o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, ela ainda não tem o Espírito Santo. Por quê? Porque todos permanecem no pecado. E no pecado o Espírito Santo não habita. Né? Mas como o Senhor fez promessa de enviar o Espírito Santo, o Espírito Consolador, sobre seu Cristo, o cabeça dessa igreja de Cristo, ainda no deserto, em nossos dias. Ou seja, o Espírito Santo do Senhor Jesus haveria de retornar nos últimos dias sobre Cristo, o vivo templo do Pai. O vivo templo do Pai é Cristo.
O Messias ressurreto pelo próprio Pai, o Espírito Santo sobre mim ou ainda sobre o mesmo. Logo, como é que Deus, né, dentre 8 bilhões de pessoas no mundo inteiro, tanto trigo quanto joio, ainda juntos e misturados, todos estão vazios do Espírito de Deus. Quem é o Espírito de Deus? O Espírito da verdade, é o Espírito Consolador. Então, a Igreja de Cristo, o corpo de Cristo, que ainda precisa ser selada, porque só depois do selamento, só depois do batismo, só depois do selamento e do batismo, é que virá a ressurreição para o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, a Igreja de Cristo, não pode ressuscitar, não pode participar da primeira ressurreição espiritual sem antes receber o selo do Deus vivo. Logo, estando o trigo e o joio ainda juntos e misturados no Brasil e no mundo inteiro, todos estão vazios do Espírito Santo. Mas quem é o Espírito Santo? É o Espírito do Deus vivo, que não habita, não vive, não se faz presente em pessoas que ainda permanecem no pecado, ou seja, ainda não foi feita a purificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo, o trigo, a Igreja de Cristo, se ainda permanece em pecado, é porque ainda não foi santificada. Porque a santificação e a purificação do pecado da Igreja ou do corpo de Cristo só virá com a santificação e a purificação conforme a lei de Sião, a lei de Cristo Jesus Sião, o selo do Deus vivo para santificar, para purificar, para preparar aos seus escolhidos do mundo inteiro. Logo, estando o trigo e o joio ainda juntos e misturados, logo, vírgula, estando o trigo e o joio ainda juntos e misturados, e todos permanecem em pecado, porque todos permanecem no pecado da transgressão, né, da lei, da palavra e do sábado da criação, logo o Espírito Santo do Senhor Jesus, o Espírito Santo de Emanuel, ele não vive e não habita em ninguém que ainda esteja em pecado. Logo, se toda a humanidade, né, e todos os seres viventes, né, desta população brasileira e mundial está em pecado, o Espírito Santo do Senhor Jesus, o Espírito Santo de Emanuel, não habita em ninguém. Logo, quando você afirma dizendo que Deus está no controle, Deus está no controle, se toda a humanidade ímpia está vazio do Espírito de Deus, você está blasfemando. E a blasfêmia contra o Espírito Santo, né, não tem perdão. Quando você afirma, né, sendo negativo a verdade absoluta da palavra de Deus, porque a verdade absoluta não está no Alcorão. A verdade absoluta do Senhor não está no Talmud ou na Cabala judaica. A verdade absoluta do Senhor sobre mim, por meu intermédio, outrora estava na Bíblia. Pois no livro dos Mormons, desse cristianismo dos Estados Unidos, no livro dos Mormons, né, desta seita religiosa, né, de uma suposta igreja do Senhor Jesus Cristo dos últimos dias, né, no livro dos Mormons não está a verdade. No livro do Alcorão, muito menos. No livro do Alcorão, assim como nos livros apócrifos, livros inspirados pelo espírito do diabo e de Satanás, o Deus deste século, neste
né, no Brasil e no mundo inteiro, em livros apócrifos. Porque o Talmud ou a Cabala judaica, porque o Alcorão ou o livro dos Mormons, ou ainda porque o livro da suposta profetisa Ellen White, são livros apócrifos. Por que são livros apócrifos? Porque são inspiração deste mesmo espírito do diabo e de Satanás, né? O Deus deste século, no Brasil e no mundo inteiro. Então são livros apócrifos. Você não vai encontrar a verdade absoluta do Deus vivo sobre mim por meu intermédio no Alcorão, ou ainda no livro dos Mormons, ou ainda no Talmud e na Cabala judaica. A verdade absoluta e divina do Pai e do Filho, outrora somente estava no Antigo e no Novo Testamento. Por essa razão eu trago essa questão, essa pergunta a todos vós, né? Até porque, estando o trigo e o joio ainda juntos e misturados no Brasil e no mundo inteiro, como pode vocês afirmarem tão grande mentira em vossas vidas? Isso é o que identifica ao espírito do diabo e de Satanás na vida de cada um dentre toda a população brasileira e mundial. Por quê? Porque estão negando esta verdade absoluta da palavra de Deus e estão blasfemando contra o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, seja o Espírito da verdade, o Espírito Consolador, conforme João capítulo 14, conforme João capítulo 16, esse Espírito Santo, o Espírito da verdade, rejeitado por todos, ele não habita em ninguém ainda em pecado. Ele não habita em ninguém ainda em pecado. E toda a terra, toda a humanidade, ela permanece em pecado. E permanece em pecado por quê? Porque são transgressores da lei, da palavra e do sábado da criação. Né? Por essa razão, existe ou existirá um tempo de santidade ou de santificação e da purificação do pecado do corpo ou da igreja de Cristo, ainda no deserto, para que venha, né? Ou seja, antes da ressurreição, antes da igreja ou do corpo de Cristo despertar ou ressuscitar espiritualmente, né, para receber o galardão e a vida eterna, antes desta ressurreição, né, temos aí um período, um tempo de selamento, de batismo. Porque só quem poderia batizar aos seus escolhidos de toda a terra em nossos dias era o próprio Espírito Santo sobre mim ou ainda sobre Cristo, o Messias ressurreto do Senhor, pelo próprio Pai, o Criador, o Espírito Santo, sobre mim ou ainda sobre Cristo, né? O Messias ressurreto em nossos dias, né? Foi falado até mesmo por meio do último profeta de Deus no passado para a casa de Israel. Eis que diante de mim, né, está o Cordeiro de Deus. Eu vos batizo com água, mas ele batizará com o Espírito Santo. Ou seja, estando o trigo e o joio ainda juntos e misturados no Brasil e no mundo inteiro, e todos estão vazios do Espírito de Deus, e somente o Espírito Santo é sobre mim, ou ainda sobre Cristo, o Messias ressurreto, somente um pode batizar com essa palavra do próprio Espírito Santo sobre Cristo. Sobre Cristo. Somente um pode batizar, somente um pode selar, e selar com a lei de Sião, o selo do Deus vivo, o evangelho eterno, para santificar,
para purificar, para preparar aos escolhidos de Deus sobre mim por meu intermédio, ainda junto e misturado com o joio de toda a terra. De toda a terra. Por essa razão eu faço a seguinte questão: Deus está no controle? Se toda a humanidade ímpia está vazia do Espírito de Deus, tanto o trigo quanto o joio ainda permanecem mortos espiritualmente. Tem vida na carne, mas estão vazios. Aquele que está morto em espírito e em verdade, aquele que está morto espiritualmente, ele está vazio do Espírito de Deus. Portanto, semelhante a uma estátua, só que em vida, ele fala, ele come, ele corre, né? Ele vai ao banheiro, porém está morto espiritualmente porque está vazio do Espírito de Deus. E está vazio do Espírito de Deus por quê? Eis a questão. Está vazio do Espírito de Deus porque permanece na desobediência, porque permanece na transgressão da lei, da palavra e do sábado da criação. Por essa razão é que existe um tempo de santidade, um tempo de santificação, um tempo de purificação do pecado da igreja, do corpo de Cristo, do trigo ainda junto e misturado com o joio de toda a terra. Então eu faço a seguinte questão: Deus está no controle de quem? Se toda a terra ou toda a humanidade, incluso o próprio trigo que ainda está junto e misturado com o joio, todos estão vazios do Espírito de Deus. Logo, se todos estão vazios do Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que é o Espírito da justiça e do correto juízo do Deus vivo e eterno sobre mim, por meu intermédio em nosso dia. Logo, se o Espírito de Deus não habita naquele que permanece no pecado, e todos estão em pecado porque são desobedientes, são transgressores da lei, da palavra e do sábado da criação. Então eu faço a seguinte questão, Por meio de quem o Senhor está no controle? Por meio de quem o Senhor está no controle, da terra ou de toda a humanidade, se todos permanecem vazios do Espírito de Deus? Então, quando você fala essa merda, você está blasfemando contra o Espírito Santo que não habita, o Espírito Santo do Senhor Jesus, o Espírito Santo da verdade, conforme João 14 ou 16, capítulo 16, ele haveria de vir no final dos tempos do mundo ímpio, para dar início ao seu milênio. O milênio, gente, é de Cristo. O milênio não é de Israel, o milênio não é do judaísmo, o milênio não é dos católicos. O milênio não é dos protestantes. O milênio não é dos muçulmanos. A lei que passará a vigorar em Sião, o Brasil e no mundo inteiro, é a lei de Cristo, a lei de Cristo Jesus Sião, a lei de Sião. A Sharia, ou a lei islâmica, ela não serve. A lei judaica dos 613 mandamentos já foi revogada, porque houve uma troca da lei e do sacerdócio temporão ou temporário na ordem dos levitas. A lei judaica se tornou lixo. A lei brasileira é um lixo. A lei que deve prevalecer e permanecer para todo sempre é a lei de Sião, o selo do Deus vivo, para selar, santificar, purificar e preparar aos escolhidos de Deus no mundo inteiro. Essa é a lei que deverá ser aprovada ou sancionada em Sião, o Brasil, porque o Brasil tem esse nome devido
as velhas criaturas. E todo mundo ainda permanece velha criatura. Mas, biblicamente, ou espiritualmente falando, o Brasil é a verdadeira terra de Emanuel. O Brasil, em espírito e em verdade, é a verdadeira terra de Emanuel. Que quer dizer a manifestação do Espírito de Emanuel sobre mim como Cristo, templo vivo do Espírito Santo do Senhor Jesus. Devemos lembrar que no passado, esse mesmo Espírito Santo, ou o Espírito do Senhor Jesus, veio e se fez carne e osso, na terra de Israel, outrora terra de Canaã. Mas o Espírito Santo de Emanuel, para esse tempo ou época, ele viria para a terra de Emanuel. No passado, o Espírito Santo do Senhor Jesus veio para a terra de Israel. Mas nos últimos dias, antes da destruição de todo o mundo ímpio, né? Porque o mundo ímpio é que deve ser destruído. O mundo ímpio do homem ímpio, ladrão, impostor, idólatra, corrupto e usurpador, esse é o mundo ímpio que será destruído. Mas a terra permanecerá, a terra e os justos permanecerão para sempre. Logo, o que deve ser destruído é o homem ímpio, o homem desobediente. O que deve ser destruído é o homem desobediente e transgressor da lei, da palavra e do sábado da criação. Porque os justos e toda a terra permanecerá para sempre. Esse é o Espírito do Consolador, o Espírito Santo sobre mim, para consolar a esta igreja de Cristo, o corpo de Cristo, ainda no deserto em nossos dias. Por essa razão, faço a seguinte questão: Deus está no controle? Se toda a humanidade ímpia está vazio do Espírito de Deus? Queria até aqui desafiar, se tem alguém por aí ainda, né? Porque live desse tipo, celestial ou espiritual, não dá ninguém. Né? Não dá ninguém. Mas desafio a qualquer um, né? Me dizer o nome de um líder político ou religioso que está ou tenha o Espírito Santo em seu interior. Logo, se toda a terra ou toda a humanidade permanece vazia do Espírito de Deus, quem está no controle? Quem está no controle se a própria palavra do Senhor afirma que Satanás ainda é o Deus deste século no Brasil e no mundo inteiro? Logo, se Satanás, o espírito da corrupção, ou o diabo, o espírito da mentira e do engano, através de anjos caídos, é quem está no controle e no domínio mundial de todas as coisas, né? Vale lembrar que é o Espírito Santo do Senhor Jesus, o Espírito Santo da verdade, ele não habita. Ele não habita e não se faz presente em ninguém que ainda permaneça na desobediência ou ainda é transgressor da lei, da palavra e do sábado da criação. Então, se o Espírito Santo do Senhor Jesus, se o Espírito Santo de Emanuel, né, não habita, e ele ainda não habita, nem mesmo no corpo de Cristo, quem está no controle e no domínio mundial em que Satanás, ou o espírito de Satanás, o espírito da corrupção, é quem domina e controla todas as coisas através de homens e mulheres, anjos caídos ou expulsos da glória de Deus? Portanto, vos faço essa questão. Deus está no controle? Se toda a humanidade ímpia está vazia, estão vazios do Espírito de Deus? Ponto de interrogação. Deixo essa questão a todos vós. Por quê? Porque é simples. Se o Espírito de Deus, o Espírito da verdade,
né, ainda não habita no corpo de Cristo. Né? Ainda não se faz presente no corpo de Cristo. E por que o corpo de Cristo? E por que o Espírito Santo, o Espírito de Emmanuel, o Espírito da verdade, ainda não habita no corpo de Cristo? Ainda não habita no trigo. Porque semelhante ao joio, todos estão caídos. E por que estão caídos? Porque permanecem em pecado. Permanecem no pecado da transgressão, da desobediência ou da transgressão da lei, da palavra e do sábado da criação. Logo, o Espírito Santo não habita. Mas se você, insensato, homem ou mulher, vazio do Espírito de Deus, fala uma merda dessa, logo você se complica. Logo você se complica. Dizer que é morada do Espírito Santo, sendo ainda morada do espírito do diabo e de Satanás, porque até então o selamento, até então o batismo com a palavra do Espírito Santo sobre Cristo, o Messias ressurreto, todos estão mortos espiritualmente, todos permanecem velhas criaturas. Portanto, ainda não são moradas. É necessário que venham ser selados, é necessário que venham ser batizados para poder participar da primeira ressurreição espiritual que haverá para o trigo. Ou seja, só depois do selamento, só depois do batismo, só depois da primeira ressurreição espiritual que virá para o trigo, é que virá a reunião. Ou seja, existe aí pelo menos 3 ou 4 etapas para a reunião de Cristo com os seus escolhidos de toda a terra em Sião. Mas qual é a localidade do Monte de Celestial em nossos dias? É o Brasil. Porque dentro do Brasil está o meio da terra entre os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. O meio da terra bíblico. Porém, geográfico territorial, está dentro do estado de Roraima. Isso identifica o Brasil como sendo a verdadeira terra de Emmanuel. Então, o Espírito Santo de Emmanuel, ele não viria novamente para Israel, para o Japão, ou ainda para a Ásia, ou ainda para os Estados Unidos. Ele viria, o Espírito Santo de Emmanuel, viria para esta terra de Emmanuel, que é o Brasil. Porque biblicamente, ou celestialmente, ou ainda espiritualmente falando, a verdadeira terra de Emmanuel, o Monte de Sião, de onde João viu Cristo e os seus escolhidos de toda a terra reunidos, é o Brasil, o Monte de Sião. Ou seja, por essa razão, não só o Senhor me escolheu para restaurar o reino de Deus, começando por Sião, o Brasil, mas também para revelar as coisas ocultas. Porque se a palavra de Deus é revelada e ela já está revelada, tinha coisas ocultas na palavra de Deus, né, que somente o próprio Espírito Santo do Senhor Jesus, sobre o seu Cristo, o vivo templo de Deus, em nossos dias haveria de revelar a vocês do corpo de Cristo. E por que eu digo a vocês do corpo de Cristo? Porque o joio também vai ouvir, mas o joio é incrédulo. O joio continuará incrédulo. Daí eu faço a seguinte questão. Vocês sabiam que tinha mistérios ou segredos, tinha mistérios que não estavam descritos ou relacionados na palavra de Deus? Vocês sabiam que tinha mistérios ou segredos que não foram revelados na palavra revelados, que não estava descrito na palavra revelada de Deus? Por quê?
Porque somente desta forma o Senhor iria provar aos seus escolhidos do mundo inteiro, por meio de Cristo, que Deus existe na pessoa de Cristo. Né? Na pessoa de Cristo. Porque se um só é quem pode batizar com o Espírito Santo, é porque o Espírito Santo nos últimos dias, antes do princípio do milênio, ele não viria sobre A ou B. Até porque todos permanecem vazios do Espírito de Deus. E quando o Espírito de Deus vai voltar, vai retornar para o corpo de Cristo? Só depois do selamento, gente. Só depois do batismo, só depois da ressurreição espiritual para a igreja de Cristo, para o trigo, para o corpo de Cristo ainda no deserto em nossos dias, é que o Espírito Santo, como um todo em geral, neste edifício, o vivo templo de Deus que é Cristo, só depois do selamento, só depois do batismo. E então, a partir da primeira ressurreição espiritual para o corpo de Cristo, para a igreja de Cristo ainda no deserto em nossos dias, é que o Espírito Santo retornará ao seu vivo templo, ou seja, Cristo é o cabeça e o corpo a igreja. Até então, somente um é o detentor, ou ainda o possuído. Até então, somente um que é o cabeça nesse nascimento celestial ou espiritual. Em primeiro lugar, sai um nascimento celestial, gente, ou espiritual. Ele não é diferente de um nascimento comum, de um nascimento convencional. Em primeiro lugar, não sai as pernas ou os pés. Em primeiro lugar, sai a cabeça. Assim aprove a Deus, o Criador, o Pai, ressuscitar em primeiro lugar o cabeça. Ressuscitando o cabeça, que é Cristo, o primogênito dos mortos e o primeiro desta ressurreição espiritual celestial, só depois vem a ressurreição da igreja. Só depois vem o reavivamento desta igreja do corpo de Cristo ainda no deserto. Né? Mas ele faria essa ressurreição somente a partir do próprio Cristo, o Messias ressurreto do Senhor, pelo Criador sobre mim ou ainda sobre o mesmo em nossos dias. Se eu não fosse esse Messias ressurreto, se eu não fosse esse Cristo do Espírito Santo do Senhor Jesus, essa consciência eu tenho hoje. Se eu não fosse, né? Mas ele deveria ressuscitar os seus escolhidos do mundo inteiro somente por meio de Cristo. Ele não ia ressuscitar o corpo de Cristo, que ainda permanece morto. A igreja de Cristo, o trigo, ainda permanece velha criatura e morta espiritualmente. Ele não iria ressuscitar a ninguém. Né? Estando toda a terra, toda a humanidade ainda em pecado. Então, aprove ao Senhor, em primeiro lugar, ressuscitar em espírito e em verdade a Cristo, o cabeça, o único pastor, o último Adão, o último profeta de Deus em nossos dias, portando a lei de Sião, porque a lei de Sião é o selo do Deus vivo. Na lei de Cristo Jesus Sião, na lei de Sião está o novo nome do Pai, herdado a mim, e por mim será passado a esse trigo, o corpo, a igreja de Cristo, ainda no deserto, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Então, por essa razão, eu faço a questão, né? Deus está no controle? Se toda a humanidade ímpia está vazia do Espírito de Deus, vos deixo essa questão, né? Para que vocês façam
né, essa reflexão divina em sua própria vida. Porque quando você fala essa merda, né, em dizer que Deus está no controle, e analisando as escrituras, Deus não habita em quem está em pecado, e em pecado estão 8 bilhões de pessoas no mundo inteiro. Então, como eu posso afirmar tão grande heresia ou blasfêmia e abominação por assim afirmar que Deus está no controle? Deus está no controle da fome, da miséria. Deus está no controle da impiedade, da injustiça de líderes políticos e religiosos no Brasil e no mundo inteiro. Deus está no controle de toda esta merda. Deus está no controle desse estado latrocida e genocida da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Deus está no controle nesse filho da perdição, o homem do pecado, o estado terrorista e latrocida da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Deus está no controle. Deus está no controle